All right, gentlemen, I want you to repeat after me, just how I do it. Ready? Your turn. Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo, né? Então, no nosso último vídeo a gente falou sobre a Política Nacional de Meio Ambiente. E aí a gente visualizou que existem alguns instrumentos estabelecidos por essa política que são importantes para a gestão ambiental no Brasil. O vídeo de hoje, né, e aí eu já quero colocar inclusive o tema da nossa aula, o vídeo de hoje trata de licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental é esse que é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente que atua de maneira muito efetiva para a regulação da ação humana. E quando eu digo regulação da ação humana, o que isso significa, o que isso quer dizer, né? O ser humano, ele gera degradação ambiental, seja pela sua forma como ele usa e ocupa o espaço, seja pelas atividades produtivas que o ser humano proporciona, né? Empreendimentos, atividades, empresas, indústrias, tudo isso gera impacto, tudo isso gera poluição, gera degradação ambiental. E aí essa condição ela precisa ser regulada. E o governo aí nesse caso, ele tem um papel muito importante, é um papel de regulação mesmo. E para isso ele utiliza de dispositivos legais previstos na lei, obviamente, né? Que corroboram, que dão base para a atuação do poder legal, né? Da atuação do poder público, tá? E aí o tema desse vídeo aqui é justamente esse, é o licenciamento como um desses instrumentos. Afinal, lá na PNMA, como a gente viu no vídeo que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938, lá no artigo 9º, vários instrumentos são apresentados, né, como possibilidades de serem implementados na prática, servindo aí para uma gestão ambiental eficiente. O inciso 4 nos traz o licenciamento ambiental e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras como um desses instrumentos. Particularmente, eu acredito que o licenciamento ambiental ele pode ser bastante efetivo, né? Uma vez que, ao dar-se início ao licenciamento ambiental, uma série de estudos ambientais precisam ser elaborados, uma série de avaliações técnicas precisam ser construídas e debatidas. Em algumas situações, né, a população ela é consultada por meio de audiências públicas. Então, particularmente, eu acredito muito na efetividade do licenciamento ambiental como um instrumento de regulação da ação humana que é, porventura, degradadora, causa impacto, causa transformação no meio ambiente, né? Então, o equilíbrio ele precisa ser buscado. Então, eu não estou aqui dizendo que não, a atividade humana não precisa acontecer, que a atividade produtiva não precisa acontecer. Pelo contrário, o ser humano organizado em sociedade, ele, obviamente, que ele vai transformar, ele vai impactar no meio ambiente. A questão é como buscar o equilíbrio para que esse pacto ele possa ser plenamente absorvido pela natureza e não possa ser significativo ao ponto que cause a degradação, que cause o prejuízo, que cause a poluição. E aí nesse quesito, nesse aspecto, o licenciamento ambiental ele é chave. Ele é chave para garantir essa sustentabilidade, tá? E aí o licenciamento, então, ele está voltado para essas atividades que podem poluir, que causam ou que possam vir a causar poluição, que causem degradação ou que possam vir a causar degradação, né? Ou seja, a gente está visualizando aí tanto no contexto do real, da situação efetiva que está acontecendo naquele momento, como também as situações do que pode vir a acontecer. Ou seja, parte-se do princípio da prevenção, de que antes mesmo de que a poluição ou a degradação aconteça, o impacto ambiental negativo aconteça, então parte-se da ideia de que eu preciso gerenciar esse cenário, esse contexto, para que aquilo que é negativo não venha a acontecer, ou
se por acaso venha a acontecer em determinados contextos, em determinadas situações, que ele seja gerenciado de tal forma que não cause alterações grandes, alterações significativas ao meio ambiente, tá? Então, o licenciamento ambiental, ele tem esse objetivo, ela tem essa função, tá bom? Então, como um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, há necessidade de que hajam as regulamentações, de que hajam legislações oriundas dessa política nacional que tratem do tema exclusivamente voltado para licenciamento ambiental. E aí eu trago aqui o decreto número 99274 de 90, que regulamenta a Política Nacional do Meio Ambiente, e essas duas outras legislações que são muito importantes. A Resolução CONAMA número 237, que estabelece o licenciamento ambiental, e essa bem mais recente, né, a Lei Complementar número 140 de 2011, que fixa normas para o licenciamento ambiental federal, estadual e municipal, sobretudo ao definir qual o âmbito em que cada um pode licenciar, né? Quando ele define o que é o impacto local, o que é o impacto regional, o que é o impacto estadual e assim vai, tá? Na aula de hoje nós vamos focar na resolução CONAMA 237, tá bom? Numa outra ocasião, numa nova oportunidade, num novo vídeo, a gente fala aí da Lei Complementar número 140/2011, e aí com isso a gente consegue trabalhar bem essa temática sobre licenciamento, tá bom? Então vamos lá, CONAMA 237/97. Essa resolução ela traz a revisão dos procedimentos e critérios voltados para o licenciamento, né? Licenciamento ambiental esse entendido como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, que favorece então uma gestão ambiental que tende a ser efetiva, que tende a ser eficaz no que tange ou no que se observa, no que se exige a implementação da sustentabilidade na prática, tá bom? Então, o que essa resolução traz para a gente de informação importante? Primeiro, define o que é o licenciamento ambiental. Então, licenciamento ambiental é o procedimento administrativo. Então, o licenciamento ambiental querendo ou não, um procedimento burocrático, porque exige documentação, exige debate, exige diálogo, exige um tempo necessário para que as análises sejam feitas, para que os estudos ambientais sejam feitos. Então, a natureza do licenciamento ambiental ela já é burocrática, no sentido de que é um procedimento que cabe medidas administrativas, né? Obviamente, medidas administrativas que vão ser conduzidas pelo órgão ambiental, mas que dependem diretamente da participação do empreendedor e de profissionais da área de meio ambiente na construção, na separação dos documentos, na construção dos estudos, no cumprimento dos prazos e assim vai, né? Então é um procedimento administrativo que tem como finalidade licenciar, né? Emitir uma licença, emitir um documento que autoriza alguma coisa. Nesse caso, o licenciamento ambiental ele vai autorizar a localização, a instalação, a ampliação e a operação daqueles empreendimentos, como eu já havia falado há pouco tempo, daqueles empreendimentos que causem ou que possam vir a causar poluição ou degradação ambiental, né? Efetiva ou potencialmente poluidores, né? O que é o efetivamente poluidor? Um empreendimento efetivamente poluidor é aquele empreendimento que já está causando poluição ou degradação, digamos assim. O que é o potencialmente poluidor? É aquele que não causa poluição naquele momento, mas que tem potencial para causar no futuro, né? Dada alguma determinada condição, alguma determinada realidade. Então, todas essas atividades que causem ou possam vir a causar poluição ou degradação, ou que consumam recurso natural, uma atividade, por exemplo, que demanda uma grande quantidade de água, uma atividade que demanda recurso mineral, né? Que consuma recurso natural, que precise para o seu processo produtivo de recurso natural. Então, essas atividades elas precisam ser licenciadas. E as etapas do licenciamento dessas atividades são desde o momento em que você está pensando em construir, né, na fase de projetos, até a fase de implantação, a fase da obra em si, chegando na fase de operação. Então, cada etapa dessa vai receber uma licença ambiental diferente, né? Entende-se que são etapas diferentes que precisam passar por crivos de análise diferentes. A gente vai já ver quais são as licenças ambientais que são emitidas, tá bom?
Ao final desse processo, desse procedimento administrativo, emite-se ou dá-se o deferimento ao licenciamento, emitindo assim a licença ambiental, que é o documento, que é o ato administrativo. E aí eu quero dar a devida ênfase, quando se trata aí da definição de licença ambiental, com relação ao que ela traz de informação ou as condições, restrições e medidas que ela apresenta. Então, quando um empreendedor ele recebe a licença ambiental, ou seja, seu processo foi deferido, ele pode dar prosseguimento com aquilo que foi solicitado, a licença ambiental ela é expedida, o empreendedor recebe esse documento e aí ele precisa ter o cuidado de observar as condições, as medidas, as condicionantes que estão presentes ali naquela licença ambiental. Porque não é simplesmente o ato de emitir a licença. A licença ela foi emitida com base numa avaliação técnica realizada, com base na apresentação de estudos ambientais. Então, obviamente, determinadas medidas condicionantes, determinados fatores que precisam ser cumpridos, devem ser obrigatoriamente observados. E essas medidas estão presentes na licença ambiental. Então, a licença ambiental é o documento que autoriza aquilo para o qual foi solicitado, mas que, sobretudo, apresenta as condições para aquilo. Então, o que o empreendedor deve cumprir como condição para dar prosseguimento ao seu empreendimento, tá bom? Quem deve fazer o licenciamento ambiental? Acho que a gente já até começou a responder essa pergunta, né? Então, toda aquela empresa, empreendimento, atividade que cause ou possa vir a causar poluição ou degradação ambiental, ou aquela empresa, atividade que consuma recurso natural, ela precisa do licenciamento ambiental independente do porte. Pode ser uma empresa pequena, mas que o simples fato de causar poluição torne necessário o seu licenciamento. Como também pode ser uma empresa de maior porte, na mesma condição em que causa poluição e que torna obrigatório o licenciamento ambiental. É óbvio que em empreendimentos de porte diferente, empreendimentos com potencial de poluição e degradação diferentes, os critérios vão ser diferentes. Ou seja, você obviamente vai dar mais atenção no processo de licenciamento ambiental de um grande empreendimento, de um empreendimento que causa significativa alteração ao meio ambiente, né? O que não significa dizer que empreendimentos menores estão isentos desde que seja cumprido o critério de que cause ou possa vir a causar poluição ou degradação ou consumo de recurso natural. Então, o critério é bem simples. Causou degradação ou está causando ou pode vir a causar degradação ou poluição ou consumo de recurso natural, então precisa do licenciamento. Vai precisar da entrada no procedimento administrativo. Como esse procedimento administrativo vai acontecer? O tempo que ele vai levar, aí vai depender de outros critérios e de estudos ambientais, que quem define isso é o órgão ambiental, tá bom? O que precisa para fazer o licenciamento ambiental, né? Aí entra a questão dos estudos ambientais. Eu falei para vocês que o procedimento de licenciamento ambiental ele é um procedimento que leva em consideração critérios técnicos, análises técnicas, né? E essas análises técnicas elas são observadas justamente na elaboração dos estudos ambientais. Então, quando se dá entrada num processo de licenciamento ambiental, é natural, é comum, é frequente que o órgão ambiental exija a entrega, a elaboração e a entrega de estudos ambientais. Esses estudos ambientais esses que fazem parte do processo de avaliação de impactos ambientais, que vão apresentar os diagnósticos, os impactos gerados, os impactos possíveis de serem gerados, as medidas corretivas, as medidas mitigatórias, as medidas compensatórias. Então é natural que os estudos ambientais façam parte, sejam integrantes do processo de licenciamento ambiental. Então, quando você dá entrada no licenciamento ambiental, de certa forma, a gente já está se estipulando ou se dando entrada também no processo de avaliação de impactos ambientais, uma vez que esses dois temas têm uma ligação muito estreita, né?
Qual estudo ambiental vai ser feito? Aí vai depender do porte, como eu já havia falado, vai depender do órgão ambiental. O estudo ambiental mais comum no Brasil é o EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, que é o estudo mais completo, o estudo mais complexo, o que precisa de uma equipe multidisciplinar, o que vai ser mais caro também, obviamente, o que vai demorar mais. Então, nesse caso, né, obviamente que esse estudo ele vai ser direcionado para empresas, empreendimentos de grande porte ou que possam causar significativo impacto ao meio ambiente. Quando não se trata de uma situação dessa, né, são empresas menores, então pode-se solicitar estudos diferentes, como estudo de viabilidade ambiental, relatório ambiental simplificado, mas todos com o mesmo objetivo, que é apresentar as condições geoambientais do terreno, né, da área pretendida para se instalar um empreendimento, e apresentar aí as medidas que vão ser adotadas para compensar ou para mitigar os efeitos negativos dos impactos proporcionados pela instalação e operação do empreendimento, tá bom? Então, quem vai definir os estudos ambientais é o órgão ambiental e para tomar essa decisão ele vai se basear em critérios técnicos, tá bom? Quem vai licenciar, quem compete o licenciamento? Licenciamento nenhum é feito por empresa privada. O licenciamento ambiental ele é conduzido, coordenado pelo órgão ambiental integrante do CISNAMA e que precisa, aí, nesse caso, ter competência técnica, estrutura, né, necessária para poder prosseguir com o licenciamento ambiental, né? E aí vale a pena ressaltar que como são órgãos, quem vai licenciar o órgão ambiental integrante do CISNAMA, e o CISNAMA ele é um sistema que compreende desde a União, perpassando o Estado, indo até o município, então vale ressaltar que o órgão ambiental que vai proceder com o licenciamento ambiental depende muito do tipo de empreendimento, né? Por isso que empreendimentos com características regionais ou cujos seus impactos afetem 2 ou mais estados ou esteja relacionado a temas que competem à União, né, a gerência, como por exemplo recurso mineral, empreendimentos na zona costeira. Então, quem vai proceder com licenciamento ambiental nesses casos é o órgão ambiental federal, IBAMA, ou não está aí, eu acabei esquecendo, mas o ICMBio, né, quando se trata do licenciamento ambiental em áreas de unidade de conservação federais, né, de nível federal. Quando o licenciamento ambiental ele tem um impacto ambiental mais restrito ao estado, né, em que aquele empreendimento vai ser instalado, então cabe ao órgão seccional estadual proceder com um licenciamento, né? No estado do Ceará, por exemplo, nós temos a Superintendência Estadual de Meio Ambiente, que é a SEMAS. Ela quem procede com a maioria dos licenciamentos ambientais aqui no meu estado, no nosso estado, tá? Em situações específicas em que o impacto ambiental ele é local, é um impacto ambiental de pequeno porte, é uma empresa de pequeno porte, um impacto ambiental com baixo PPD, é possível que o município ele esteja autorizado, ele possa proceder com licenciamento ambiental, desde que ele cumpra com uma série de regras e requisitos previstos na Lei Complementar número 140, tá? Então, o órgão ambiental municipal local, ele pode proceder com licenciamento ambiental, sim, para empreendimentos de pequeno porte, para empreendimentos cujo impacto ele seja local. Porém, uma série de requisitos são exigidos, e aí isso nos leva a perceber que, na realidade, existe uma grande gama de municípios que não licenciam, porque não há estrutura mínima necessária, né? A estrutura mínima necessária para isso. Mas nós já temos como realidade uma série de municípios que procedem com licenciamento ambiental. No estado do Ceará, por exemplo, no município de Fortaleza, no município de Maracanaú, município de Maranguape, Sobral, Juazeiro do Norte, esses municípios que estão mais estruturados em termos de gestão ambiental, eles procedem sim com o licenciamento ambiental local, tá bom? Quando o licenciamento ambiental acontece, vale ressaltar que ele só precisa ocorrer em um único âmbito, em um único nível. É o que diz lá no artigo 7º. Os empreendimentos e atividades serão licenciados em um único nível de competência, conforme estabelecido nos artigos anteriores. O que isso quer dizer? Se eu retirei a licença ambiental pelo órgão ambiental estadual e essa licença é válida,
foram obedecidos todos os critérios, todas as normas, todas as etapas, então eu não preciso ir para outro órgão ambiental tirar uma outra licença, né? Ou seja, os órgãos ambientais aí, eles competem entre si. Para o empreendedor, basta tirar a licença ambiental num único órgão, e aí se esse órgão tiver autoridade, né, for autorizado a licenciar conforme prevê a lei, então esse licenciamento ele é válido em todo o território nacional, tá bom? Obviamente que precisam ser observadas as questões relacionadas ao potencial do impacto, certo? O que é expedido? Expede-se ao final do licenciamento a licença. E aí nós temos 3 tipos prioritários de licença. A licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Pelo próprio nome já dá para a gente entender mais ou menos para que cada uma serve, né? Então, a licença prévia, LP, ela é emitida na fase preliminar, ou seja, o empreendimento está começando a ser pensado. Quer-se obter uma licença que garanta que a localização ela é viável, que há uma viabilidade ambiental para a localização do terreno onde pretende se construir. Então, solicita-se a licença prévia. Então, ao emitir a licença prévia, está se dizendo que aquele local ele é adequado para o recebimento daquela empresa em específico, conforme os projetos, memorial descritivo e estudos ambientais que foram apresentados. Essa licença não autoriza a construir, não autoriza a operar. Apenas diz que a localização ela é compatível com o tipo de empreendimento. Para tanto, são observadas questões como o plano diretor do município, como o zoneamento ecológico econômico, como as políticas públicas, a gestão ambiental que é pensada para aquela região, a questão da bacia hidrográfica. Então, todos esses elementos são levados em consideração para autorizar a localização, tá bom? Passada essa fase, solicita-se a licença de instalação, que tem a função, né, de analisar como a obra vai proceder, quais são os critérios a serem observados e as medidas a serem adotadas, sobretudo com relação à limpeza do terreno, desmatamento, terraplanagem, gerenciamento dos resíduos da construção civil. Então, em todos esses critérios sendo observados, emite-se a licença de instalação que autoriza a obra em si, ou seja, autoriza-se a construir um empreendimento, a limpar o terreno, construir um empreendimento, instalar o maquinário, porém não autoriza a obtenção o início da operação, que aí para isso precisa da licença de operação, a LO, né? Que é a última licença, é a última fase, a última etapa a ser observada, que é a que vai efetivamente autorizar o empreendimento a operar, a produzir, a gerar produto, a que as pessoas venham para aquele empreendimento e comecem a trabalhar efetivamente, tá bom? Então são esses 3 tipos de licença, prioritariamente, licença prévia, instalação de operação. Vale ressaltar que existem outros tipos de licença, como a licença simplificada, a licença única, a licença de ampliação, né? Esses tipos de licença vai depender diretamente do sistema de licenciamento ambiental ao qual o licenciamento ambiental está submetido. Se é o Sistema Nacional de Licenciamento Ambiental, se é o Sistema Estadual ou mesmo o Sistema Municipal. O que é importante entender nesse momento é que essas licenças, como a licença simplificada, por exemplo, ela tem finalidades específicas. A licença simplificada, por exemplo, ela tem uma finalidade própria, que é a emissão do licenciamento para empreendimentos pequenos. Então, aqueles empreendimentos que têm um baixo PPD, que são empreendimentos menores, eles podem ter um processo de licenciamento mais rápido, mais simples. Para isso, emite-se a licença simplificada e considera-se o processo como um processo simples, um processo simplificado, né? Então, essas licenças, elas existem, elas são importantes também, dependendo do contexto, e o tipo de licença, os tipos, vai depender do sistema de licenciamento ambiental ao qual o empreendimento está submetido, tá bom? Se é o nacional, o estadual ou mesmo o municipal, tá? Como é que ocorre o processo? Primeiro, né, o órgão ambiental define quais são os documentos, quais são os estudos ambientais a serem apresentados e comunica isso ao empreendedor. O empreendedor, de posse dessa lista de documentos que precisam ser entregues e após organizar esses documentos, ele pode dar entrada, ele pode protocolar o seu pedido junto ao órgão ambiental.
né? Então ele faz o requerimento dessa licença ambiental, entregando as documentações que o órgão ambiental solicitou, e para isso ele dá a devida publicidade. Todo o processo de licenciamento ele é público, ele precisa ser publicizado. Cabe ao empreendedor dar a devida divulgação de tudo isso, tá bom? O órgão ambiental recebe essa documentação e vai analisar, né, os documentos, estudos, os projetos. Quando cabe, faz as vistorias técnicas. Quando há necessidade, solicita complementações, solicita outras informações que julgar necessário. Lembrando, tudo isso dentro do crivo, dentro do ponto de vista estritamente técnico, tá? Solicita aí os esclarecimentos, as complementações. Quando o empreendimento ele é de porte significativo, de potencial de poluição e degradação significativa, há necessidade de se fazer uma audiência pública, onde a comunidade ela vai ser ouvida, ela vai ser escutada, ela tem poder de voz aí nessa audiência. Em regra, geralmente a audiência pública acontece quando são empreendimentos que necessitam de EIA-RIMA, né? Então, tanto é que é uma das etapas do EIA-RIMA a realização da audiência pública. As demandas surgidas por essa audiência pública, elas vão ser depois complementadas e devidamente esclarecidas para, por fim, né, o órgão ambiental emitir um parecer técnico conclusivo em que defere ou indefere o pedido. Se o pedido foi indeferido, o processo é arquivado, pronto. Se o pedido foi deferido, a licença ambiental é emitida e o órgão ambiental, ao receber essa licença ambiental, deve dar a devida publicidade, né, partindo aí do princípio da publicidade, da divulgação, do acesso à informação por parte da população, tá? O licenciamento ambiental ele é muito importante para o Brasil, o seu papel, a sua função deve ser valorizado. Eu entendo que o licenciamento ambiental ele deve ser valorizado no Brasil e não desvalorizado como algumas pessoas imaginam que deve acontecer. Por que da necessidade da valorização do licenciamento ambiental? Porque nesse procedimento, há um potencial gigantesco para se atingir a sustentabilidade, né, observando todas as partes, né, e aí com isso, buscando-se sempre o equilíbrio, tanto do ponto de vista da natureza, do meio ambiente, como também do ponto de vista do empreendedor, do empreendimento que vai gerar renda, que vai gerar emprego, que vai ser importante ali para o desenvolvimento econômico daquela região, local, daquele ambiente. Então, o equilíbrio no licenciamento ambiental ele é sempre buscado, uma vez que determinadas avaliações são feitas, medidas condicionantes são acordadas e devem ser cumpridas, compensações devem ser apresentadas e devem ser cumpridas. Então, eu entendo que o licenciamento ambiental ele é muito importante no Brasil e ele é sim um instrumento de regulação da ação humana muito eficiente. Por isso que defendo que com o licenciamento ocorre sim ações de preservação e manutenção do ambiente natural, a identificação dos danos causados ao meio ambiente e o estabelecimento de condições para instalação ou operação, sendo que essas condições podem ser tanto tipo mitigatórias ou mesmo compensatórias, tá bom? Então, por enquanto é só, né? Hoje a gente focou aí bem na resolução CONAMA 237, espero que você tenha gostado. Fico devendo uma segunda parte, quando a gente vai analisar aí a lei complementar número 140, né? Mas acredito que já deu para entender bem o que é o licenciamento, como é que ele ocorre e quais são os seus objetivos, tá bom? Não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de compartilhar. Fico muito agradecido por você estar aí assistindo, né? Espero que a gente possa contribuir para os teus estudos. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado, valeu. Tchau, galera. Até mais. Very good. Go ahead now. Good